O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Uma calorosa salva de palmas ao Santo Evangelho. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam esta novena de Nossa Senhora da Conceição do Morro, minha saudação carinhosa. Eu que venho lá das Minas Gerais, da Arquidiocese de Diamantina, estamos unidos. Lá também fazemos a nossa novena, porque também queremos crescer na fé. Olha o Evangelho de hoje. Senhor, aumentai a nossa fé. E nada melhor do que rezar, fazendo esse pedido ao Senhor, trocando olhares com a sua Santa Mãe, a Senhora da Conceição, aquela que nos ensina a fé, o caminho da fidelidade a Deus. E como é bom vê-los rezando, o santuário repleto dos devotos e devotas. Me contaram que durante esse período da novena, Recife, Olinda e adjacências se reúne aqui na casa da mãe. Não há quem não passe
para implorar as bênçãos dos céus, pelas mãos carinhosas desta mulher bendita. Quero saudar também o senhor Padre Provincial, Padre João Paulo. Deus o abençoe, meu irmão, na sua missão. O Emerson Borges dos Santos, reitor deste santuário, bem como os meus queridos irmãos e confrades, missionários redentoristas, que presidem esta casa, padres e irmãos. Caríssimos e caríssimas, nesse 8º dia da novena, olha que vocês já fizeram uma caminhada bonita. É oportuno que reflitamos sobre a fé. E peçamos a Maria que ela nos ensine a partilhar a fé e o pão. Porque se for fé sem vida, não seria fé verdadeira. Partilhar é ato de fé, meu irmão e minha irmã. Sim, porque nós somos naturalmente egoístas. Temos a tendência séria de acumular e de pensar somente em nós mesmos. E precisamos vencer essa tentação. E somente é possível isso na perspectiva da fé. Fazendo a experiência do amor de Deus. É nos deixando amar por Deus. E correspondendo a este amor, amando também, é que conseguimos sair de nós mesmos e vencer o nosso natural egoísmo. E partilhar. Então, é coisa do coração. Porque ninguém partilha nada se antes não dispor o coração. Vai aprender com Maria se colocar o seu coração aberto, a sua intercessão. E Deus então, vendo a nossa generosidade, nos dá a graça da fé, para que cresçamos como gente e assumamos de fato a nossa condição de filhos e filhas de Deus. É nesse sentido, de abrir-se para Deus, de dispor o coração, que Maria é mestra da fé. E não é que ela aceitou partilhar a própria vida. Não é verdade que ela abriu mão dos seus projetos pessoais para assumir o projeto de Deus e não o fez pensando em si mesmo. Assumiu o projeto de Deus para que toda a humanidade fizesse a experiência do amor de Deus e fosse resgatada do seu natural egoísmo. Ah, se Maria não tivesse partilhado a vida, como se daria a redenção? Por isso nós a entendemos e dizemos que ela é corredentora, porque ajudou, partilhou, fez-se serva, para que Deus realizasse o seu plano de amor. E ao celebrarmos a concepção de Maria, a imaculada concepção de Maria, nós estamos no momento inicial deste projeto de redenção. Porque é ali que começa a se concretizar
a vinda do Messias, o Salvador. A salvação na concepção virginal de Maria foi sendo preparada. E por isso Deus a preserva, ela é imaculada. Deus a preserva do pecado, para que nela nasça o Todo Santo. O que em Maria aconteceu, meu irmão e minha irmã, é obra da fonte da santidade. O que nela nasceu é santo. Então tudo em Maria aconteceu em previsão dos méritos de Cristo. E eu creio que seja interessante nós sabermos, no Antigo Testamento, um homem que fosse um pecador público, não poderia ser sacerdote no templo. Igualmente, um animal que tivesse defeito, mancha ou qualquer mácula, não serviria para o sacrifício a Deus. Entendamos então o mistério da Imaculada. Como poderia a filha predileta do Pai, aquela que Deus agraciou com o seu amor de predileção, a bendita entre todas as mulheres, a mãe do Filho de Deus, ter o seu corpo e a sua alma manchadas pelo pecado? Impossível isso. Imaculada, o pecado não a tocou, desde a sua concepção até a sua eterna dormição. Maria é um mistério profundamente humano e profundamente divino. Ah, meu irmão, um amor tal de predileção que ela recebeu, ela soube retribuir a este amor, confiando plenamente em Deus. Por isso ela é a mestra da fé. Inspirados nela, nós podemos aprender o caminho da fé salvadora. Interessante. Recordemos o livro do Gênesis. Dialogando com a serpente, a antiga Eva aprendeu a desobediência à palavra de Deus. Ora, Maria, a nova Eva, ao contrário, optou por fazer a vontade de Deus e rezou expressando a sua fé profunda, a sua retribuição sincera ao amor de predileção que Deus lhe dedicou. Eis aqui a serva do Senhor. Aprendamos com Maria, meu irmão, minha irmã, caro rádio ouvinte, caros telespectadores da bendita TV do Pai Eterno. Aprendamos a confiar em Deus e a não colocar nenhuma condição para crer no seu amor. Vençamos o egoísmo, que muitas vezes está presente em nosso coração. Não serve para Deus, meu irmão e minha irmã, a fé de conveniência. Professo fé no Senhor da vida, mas dependendo das circunstâncias, sou a favor do aborto. É fé de conveniência. Cristo para mim é o príncipe da paz. Mas acabo concordando em armar a sociedade. E tenho atitudes de violência e de exclusão. Que fé é esta? É uma incongruência, é uma mentira. Sei que amar a Deus é amar o meu próximo.
mas eu resisto em perdoar e continuo levando anos a fio mágoas e rancores no coração. Que fé é esta? Concordo que o bem comum deve vir antes do bem particular, mas desde que não comprometa os meus interesses. Ô, meu irmão, minha irmã, purifiquemos a nossa fé. A fé de Maria, aquela que o pecado não tocou, nos ensina uma maior radicalidade. Então eu não posso, como cristão, seguidor de Jesus Cristo, devoto de Nossa Senhora da Conceição do Morro, perdoar só um pouquinho, partilhar só o que me sobra, ser bom quando me é conveniente, ser honesto até onde vai os meus interesses. Queridos religiosos, não podemos ser somente um pouco obedientes, um pouco castos, um pouco pobres. Não! Maria nos ensina a radicalidade de vida. Para Maria, é tudo ou nada. Ou se é quente, ou se é frio. Os mornos serão cuspidos da boca de Deus. Deus nos livre. Deus nos livre. E temos a chance, trocando olhares com ela, de aprender o caminho da verdadeira fé. Fé e vida. Por exemplo, a fé sem obras é morta. Quem tem fé verdadeira produz frutos de justiça, de bondade, de misericórdia e de paz. Veja lá então como está vivendo e professando a sua fé. Ela é frutuosa. A fé é construída em mutirão. A fé de Maria me ajuda. A sua fé ajuda a minha fé. A minha fé constrói a sua fé. Nós somos corresponsáveis pela salvação uns dos outros. Marido, você é responsável pela salvação da sua esposa. Esposa, você é responsável pela salvação do seu marido. Assim os pais para com os filhos para com os pais. E nós que somos cristãos, na responsabilidade de testemunhar a nossa fé, de forma que quem está distante de Deus, indiferente a Ele, ou ainda não experimentou o seu amor, o conheça e o ame. Vocação é graça e é missão. Não é sobre isso que estamos refletindo durante essa novena? Missão de todos nós. Sim, unidos, os devotos de Maria, aqueles que são discípulos missionários do seu Filho Jesus, testemunhamos o amor, a caridade operosa para o mundo sem Deus, para destruir as falsas seguranças que estão baseadas nas coisas que passam, ídolos, ideologias. Quem confia nas suas próprias forças e pensa se salvar por si mesmo, que grande engano, que grande engodo. Para ancorar a vida no amor que liberta e que salva. Meu irmão, minha irmã, um verdadeiro devoto da Imaculada Conceição do Morro não perde o rumo para Deus, porque orienta a sua vida conforme os valores do Evangelho. E lhes digo mais:
Queridos irmãos e irmãs, Maria não quer adeptos, mas deseja que nos façamos discípulos e discípulas de seu Filho Jesus. Que tenhamos os corações ardentes para colocarmos os pés a caminho, no exercício da sinodalidade, que é a palavra forte destes tempos da nossa igreja. Como nos pede a igreja e o Papa Francisco: comunhão, participação e missão. Não serve uma religião água com açúcar, e nem uma fé de conveniência. Busquemos a radicalidade da fé. E nesse sentido, e termino, cultivemos a cultura da escuta desarmada. Cultivemos a cultura do diálogo aberto. Sejamos responsáveis pela fé do nosso irmão. Cultivemos a cultura do acolhimento e da construção da unidade na diversidade. Renovemos a nossa fé em Jesus, pelas mãos carinhosas de sua Santa Mãe, a Imaculada Conceição do Morro. Por isso, rezemos sempre, inspirados na fé desta mulher bendita, a discípula fiel. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Todos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Rezemos mais forte, mais bonito, para que através do rádio e da televisão, o Brasil inteiro reze conosco. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém? Amém. E viva a Senhora Conceição do Morro!